Evite seguir as pegadas de um grande homem. Lei 41. O que acontece primeiro sempre parece melhor e mais original do que vem depois. Se você substituir um grande homem ou se tiver um pai famoso, terá dificuldade em fazer o dobro do que eles fizeram para brilhar mais do que eles. Evite ficar preso à sombra de um grande homem ou preso a um passado que não foi obra sua. Seguir outras pessoas significa que você duplicará o poder deles e não o seu. Concentre-se em conquistar o sucesso à sua própria maneira. Estabeleça o seu próprio nome e identidade mudando de curso. Conquiste o poder com a sua própria luz. A lei transgredida. Quando Luís XIV morreu, em 1715, depois de 55 anos de glorioso reinado, todos os olhares se concentraram no seu bisneto e sucessor escolhido, o futuro Luís XV. O menino, na época com apenas 5 anos de idade, seria um grande líder como o Rei Sol? Luís XIV tinha transformado um país à beira de uma guerra civil na principal potência da Europa. Os últimos anos do seu reinado foram difíceis. Ele estava velho e cansado, mas esperava-se que a criança se transformasse no tipo de governante enérgico que daria novo vigor ao país e solidificasse ainda mais as firmes bases construídas por Luís XIV. Com este objetivo, o menino teve como tutores as melhores mentes da França, homens que o instruiriam na arte da estadística, nos métodos que o Rei Sol havia aperfeiçoado. Nada foi negligenciado na sua educação. Mas quando Luís XV subiu ao trono, em 1726, ocorreu nele uma súbita mudança. Ele não precisava mais estudar ou agradar aos outros para provar quem era. Estava sozinho no topo de um grande país, com riqueza e poder às suas ordens. Podia fazer o que quisesse. Nos primeiros anos do seu reinado, Luís se dedicou ao prazer, deixando o governo nas mãos de um ministro de confiança, André Hercule de Fleury. Isto não causou muita preocupação, pois ele era jovem e precisava dar vazão à sua juventude, e Fleury era um bom ministro. Mas aos poucos foi ficando evidente que aquela era mais do que uma fase passageira. Luís não tinha interesse em governar. Sua principal preocupação não eram as finanças da França ou uma possível guerra com a Espanha, mas o tédio. Ele não suportava se sentir entediado. E quando não estava caçando veados ou mocinhas, passava o tempo nas mesas de jogos, perdendo enormes quantias numa só noite. A corte, como sempre, refletia os gostos do governante. Jogos e festas sofisticadas se tornaram uma obsessão. Os cortesãos não se preocupavam com o futuro da França, todas as suas energias estavam voltadas para encantar o rei, tentando obter ardilosamente títulos que lhes dessem pensões vitalícias e cargos no ministério que exigissem pouco trabalho, mas pagassem muito bem. Os parasitas afluíam à corte e as dívidas do Estado inchavam. Em 1745, Luís se apaixonou por Madame de Pompadour, mulher de classe média que conseguira ascender na sociedade por seus encantos, inteligência e um bom casamento. Madame de Pompadour se tornou a amante oficial do rei e também árbitro da moda e do bom gosto na França. Mas Madame tinha também ambições políticas e acabou emergindo como o primeiro-ministro não oficial do país. Era ela, e não Luís, que exercia o poder de contratar e despedir os ministros mais importantes da França. Com a idade, Luís só queria saber de mais diversões. Nos terrenos de Versalhes, ele construiu um bordel, o Parc aux Cerfs, que abrigava algumas das moças mais bonitas da França. Passagens subterrâneas e escadarias ocultas davam acesso a Luís a qualquer hora. Quando Madame de Pompadour morreu, em 1764, foi substituída na função de amante real por Madame du Barry, que logo passou a dominar a corte e, como Pompadour antes dela, a se meter nos negócios de Estado. Se ela não gostava de um ministro, ele era exonerado. Toda a Europa ficou horrorizada quando du Barry, filha de um padeiro, deu um jeito de demitir Etienne de Choiseul, ministro das Relações Exteriores e o diplomata mais hábil da França, porque ele não demonstrava muito respeito por ela. Com o passar do tempo, vigaristas e charlatões se aninharam em Versalhes, despertando o interesse de Luís pela astrologia, pelo ocultismo e negociatas fraudulentas. O jovem e mimado adolescente que tinha assumido o governo da França anos antes só fez piorar com a idade. O lema associado ao reinado de Luís foi Après moi, le déluge, que significa depois de mim, o dilúvio, ou que se dane a França, quando eu não estiver mais aqui.
E na verdade, quando Luís se foi, em 1774, exaurido por uma vida de deboche, as suas próprias finanças e a do seu país estavam uma horrível confusão. Seu neto, Luís XVI, herdou um reino que precisava desesperadamente de reformas e de um líder enérgico. Mas Luís XVI era ainda mais fraco do que o avô e ficou assistindo à decadência do país até a Revolução. Em 1792, a república criada pela Revolução Francesa declarou o fim da monarquia e deu ao rei um novo nome, Luís, o Último. Meses depois, ele se ajoelhava diante da guilhotina e a cabeça prestes a ser cortada perdera o brilho e o poder de que o Rei Sol investira a coroa. Interpretação. De um país que tinha chegado a uma guerra civil no fim da década de 1640, Luís XIV criou o reino mais poderoso da Europa. Grandes generais tremiam diante dele. Certa vez, um cozinheiro errou na preparação de um prato e preferiu se suicidar do que enfrentar a ira do rei. Luís XIV teve muitas amantes, mas o poder delas terminava no quarto de dormir. Ele encheu a sua corte com as mentes mais brilhantes da época. O símbolo do seu poder foi Versalhes. Recusando-se a aceitar o palácio que foi de seus antecessores, o Louvre, ele construiu o seu próprio palácio numa região que, na época, era longe de tudo e de todos, simbolizando que estava fundando uma nova ordem, uma ordem sem precedentes. Ele fez de Versalhes a peça central do seu reino, um lugar que todos os poderosos da Europa invejavam e visitavam com admiração e respeito. Em essência, Luís pegou um grande vazio, a monarquia decadente da França, e o encheu com seus próprios símbolos e poder radiante. Luís XV, por outro lado, simboliza o destino dos que herdam alguma coisa grande ou seguem nas pegadas de um grande homem. Parece fácil para um filho ou sucessor continuar construindo sobre as bases deixadas para ele, mas, tratando-se do poder, o que acontece é o inverso. O filho mimado, cheio de vontades, quase sempre dilapida a herança, porque não parte da necessidade de preencher um vazio como aconteceu com o pai. Como diz Maquiavel, a necessidade é que leva o homem a agir, e quando ela deixa de existir, sobra apenas podridão e decadência. Não havendo mais necessidade de aumentar a sua reserva de poder, Luís XV inevitavelmente sucumbiu à inércia. No seu governo, Versalhes, símbolo da autoridade do Rei Sol, se tornou um local de prazer extraordinariamente banal, uma espécie de Las Vegas da monarquia Bourbon. Passou a representar tudo o que a oprimida classe camponesa da França detestava no seu rei, e durante a Revolução eles a saquearam com satisfação. Luís XV só tinha um jeito de escapar da armadilha que aguardava o filho ou sucessor de um homem como o Rei Sol: começar psicologicamente do zero, denegrir o passado e a sua herança e seguir numa direção totalmente nova, criando o seu próprio mundo. O distanciamento entre você e o seu predecessor quase sempre exige certo simbolismo, uma forma de se anunciar publicamente. Luís XIV, por exemplo, criou esse simbolismo ao rejeitar o palácio tradicional dos reis franceses e construir o seu em Versalhes. Não deixe que o vejam seguindo os passos do seu predecessor. Caso contrário, você jamais o suplantará. Você deve demonstrar fisicamente a diferença entre os dois, estabelecendo estilo e simbolismo distintos. Existe uma espécie de teimosia idiota que é recorrente ao longo da história, e um forte empecilho ao poder. A superstição de que se uma pessoa já teve sucesso fazendo A, B e C, você pode recriar esse sucesso fazendo a mesma coisa. Esta abordagem de produção em massa, sem individualidade, seduz os pouco criativos, pois é fácil e apela para a timidez e a preguiça dessas pessoas. Mas as circunstâncias não se repetem exatamente da mesma maneira. Supondo que você possa escolher, é melhor evitar essa situação, colocando-se onde houver um vácuo de poder, onde você puder ser aquele indivíduo que vai criar a ordem a partir do caos, sem nenhuma outra estrela no céu para competir. O poder depende de aparentar ser maior do que as outras pessoas. E quando se perde na sombra do pai, do rei, do grande antecessor, você não pode projetar essa presença. Portanto, esteja preparado para criar o seu ponto inicial, com a sua marca e o seu próprio estilo, com a sua identidade e a sua singularidade. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário abaixo. Irá nos ajudar muito para continuarmos produzindo mais conteúdo. E para não perder vídeos como este, se inscreva no canal.